começar mais um episódio do VisãoCast, um espaço dedicado a você para saber sobre oftalmologia, saúde ocular de uma maneira leve, descontraída, tá? E vamos continuar nosso papo sobre ceratocone. Hoje a gente vai falar sobre os pacientes que já têm ceratocone e o que devem fazer. Então, tem o ceratocone e agora? E para se juntar comigo nessa missão, estou aqui com a doutora Milena. Olá. E o doutor Lucas, certo? Para a gente bater um papo bem legal e desenvolver esse assunto aqui, que é muito importante. Agora, para começar, me fala um pouquinho. Milena, me fala quando você se formou, qual a sua especialidade? Então, eu sou médica oftalmologista, certo? Eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, né? Atualmente chamada de Facisa. Também fiz residência na casa, né, de oftalmologia, foram 3 anos de oftalmologia geral, e em seguida fiz a subespecialização em córnea, cirurgia refrativa e lente de contato. Também nessa parceria, né, o Hospital da Visão, aqui de Campina Grande, e Unifacisa. Isso. E você, Lucas, contar aí um pouquinho da sua especialidade, da sua trajetória? Bem, eu costumo sempre começar me apresentando, dizendo que eu sou um cearense que foi conquistado pela Paraíba. Eu vim para aqui, para Paraíba, para João Pessoa, fazer faculdade de medicina. Depois eu saí da Paraíba, fui para Recife, onde fiz minha residência, mas sempre com aquela vontade de voltar para Paraíba. E vim para aqui, para Campina Grande, para fazer uma subespecialidade em cirurgia refrativa e em ceratocone, onde inclusive eu tive a honra de dividir o ano de aprendizagem com a doutora Milena. Foi, isso mesmo, e foi. Depois disso, não consegui... Conquistou seu coração, Campina. Conquistou meu coração, não consegui sair, né? Então, veja, estamos com 2 especialistas, né? 3 especialistas. Isso, 3. Em córnea, somos oftalmologistas, especialistas em córnea, ceratocone e refrativa. E eu comecei, assim, essa apresentação para o pessoal entender que a oftalmologia, a gente faz 3 anos de residência, mas tem as subespecialidades. Então, você pode fazer córnea, pode fazer glaucoma, retina. Então, é uma especialidade bem ampla, né? Isso. E eu estou falando isso para a gente iniciar essa conversa, porque eu acho que o primeiro ponto do paciente que tem ceratocone, né, descobre, tem ceratocone agora, o que eu vou fazer? Eu acho que a primeira coisa é procurar um oftalmologista e um especialista em córnea, porque vai tratar diretamente dessa doença, né? A gente passa anos estudando sobre isso, vai para congressos estudando sobre isso, protocolos de progressão, como a gente identificar, como diagnosticar. Não é verdade? Então é muito importante, acho que é o pontapé inicial. Na residência, né, que são 3 anos de oftalmologia geral, lógico que a gente pega pacientes com ceratocone, a gente estuda, mas o especialista em córnea, ele tem aquela capacidade de dar seguimento àquele paciente, a fazer um procedimento cirúrgico, a acompanhar o pós-operatório, né, passar eventualmente uma lente de contato para aquele paciente, ou um óculos, né, porque é uma refração mais difícil, paciente com ceratocone, né, a gente tem poucos dados que nos ajudam a fazer aquela refração. Então, o especialista em córnea é o mais indicado para acompanhar aquele paciente com ceratocone, né? Isso, com certeza. E, assim, na minha vivência, no dia a dia de ambulatório, eu já peguei vários pacientes que tinham ceratocone e não era diagnosticado. Então, acaba evoluindo. A gente já pega num estágio mais avançado. E outros pacientes que tinham diagnóstico de ceratocone, quando a gente vai investigar, não tem ceratocone, né? Passar a vida achando que tem e quando vai ver, não tem. A gente já pega, né? Isso, realmente. Inclusive, é um ponto a se deixar bem claro que muitos casos também tem pacientes com ceratocone, mas ceratocone subclínico, que não vão desenvolver queixas clínicas, não vão desenvolver, pelo menos inicialmente, alterações na qualidade, na quantidade de visão, então muitas vezes passa batido e sem que a gente consiga pegar, a princípio, o ceratocone. E é normal, porque assim, a oftalmologia, como eu falei aqui, é muito ampla, cada um, né, se for fazer uma sub-área, tem a sua especialidade, então o olho clínico, a gente pega uma refração, já pega ali a cerato. Já viu uma curvatura maior, a gente já, né, acende a lanterninha. Pode ser ceratocone. Pode ser ceratocone. Faz aquela refração difícil, o paciente vai para lá, vai para cá, não consegue chegar ali àquele 20/20, fica aquele 20/25, pacientes jovens. Então a gente já se liga. Isso. Né? Coisas que às vezes vão passar batido, né? Se o paciente for para oftalmologista, mas sem ser especialista. Exato. Né?
E a importância também do diagnóstico precoce, né? Verdade. Porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais chance a gente tem de dar o melhor seguimento. De mudar a história natural daquele paciente, na verdade, né? Isso. E às vezes a Isso. gente pega pacientes já sem diagnóstico, né? Já passando por vários anos sem diagnóstico, quando chega na nossa mão já está, Isso. tem mais muito o que E uma coisa que fazer. eu acho muito importante também a gente conversar sobre é o fato de que, às vezes, pacientes, principalmente em interiores menores, não vão ter tanto acesso a um especialista. É verdade. Mas, assim, como é que os pais podem começar a suspeitar de um ceratocone em casa? Isso é importante O mesmo. ceratocone, a gente tem que ter em mente, tem que deixar isso muito claro para a população, que uma das principais causas de ceratocone, uma das principais formas de desenvolver é o prurido ocular, é coçar muito o olho. Nossa, Então, são aqueles pacientes que em casa vão ter muita rinite, vão ter alergias, tanto respiratórias, alergias dermatológicas, que vão também levar uma coceira ocular maior. uma coisa- Além disso, também aquele paciente que a cada ano o grau vai aumentando bastante. Então, assim, o pai pode suspeitar também disso em casa. Meu filho está coçando muito o olho, o grau dele, ano passado era 1 grau, hoje ele já está com 2. Então, doutor, vamos acender um alerta para ver se não tem mais alguma coisa? Isso. Assim, a gente pensa, às vezes, os pais, porque a população do ceratocone é uma população mais jovem, né? Isso. Então, os pais não é só alergia no olho. Pode ser uma asma, uma dermatite atópica, uma rinite, né? Uma alergia, um paciente alérgico sistêmico mesmo, que desenvolve aquela coceira frequente, que a gente falou muito no vídeo passado, né? O malefício de coçar o olho. Então, de novo, não coce o olho. Não coce. O olho não foi feito para coçar. Não. A gente explicou até os motivos de não coçar o olho, mas realmente, isso aí nem todo mundo tem acesso, né, a ter esse especialista. Uhum. Mas é super importante isso. Se atentar aos sinais, né? E tentar realmente dar seguimento, ou procurar, né, em outra cidade, quem sabe. Aí, o paciente que descobriu ceratocone, né? Então, primeira coisa, ir atrás de um médico oftalmologista, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas pessoas se passando por oftalmologistas e, na verdade, não são nem médicos, né? Então, o ideal é procurar um médico cadastrado, né? Com RQE, Que é o RQE, exatamente, isso. com RQE, que seja médico oftalmologista e, de preferência, um especialista em córnea, porque aí vai ter a maior capacidade de dar um melhor segmento para aquele paciente, Isso. né? E chegando esse paciente para a gente com ceratocone, a gente tem, na verdade, 2 pilares de tratamento, certo? A gente precisa melhorar a visão dele, que na maioria dos casos é uma visão ruim, mesmo com óculos, né, em uso, e evitar a progressão daquela doença, que é muito comum justamente nessa faixa etária da infância, adolescente, adulto jovem, na verdade. E a coisa, né? acho que do ceratocone que mais assim, causa mais impacto é porque ele começa na adolescência, pacientes jovens, Isso. e é progressivo, né? E é progressivo, Então, é uma exatamente. doença que, se você não for diagnosticado e não fizer o tratamento correto, vai progredir, entendeu? E vai evoluir para um transplante de córnea, Isso, que é o então, que a gente quer evitar, não, na verdade, não, né? porque isso. Antigamente, né, quando não tinham tantos tratamentos, geralmente os pacientes realmente evoluíam. para Evoluíam, transplante. isso. Mas por isso que é importante a gente diagnosticar cedo, né? Uhum. Porque progride. E a gente tem como evitar essa Exato. progressão. É. A gente tem como dar qualidade de vida a esses pacientes. Uhum. Porque imagina um paciente jovem que não enxerga, né? Não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar. não vai Estudar conseguir- isso. A gente vê no nosso dia a dia, né? Que a Uhum. gente recebe muitos pacientes nessa situação, Uhum. né? E no dia a dia, para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Aquilo que já começou. O Sim. diagnóstico clínico, né? Quando chega no consultório. É o exame de refração difícil. É um Isso, exame né? mais difícil. É um exame que aumenta progressivamente. Geralmente, de um ano para o outro já está bem diferente. É um exame que aumenta principalmente o astigmatismo. Então, assim, o ceratocone, por ser realmente na córnea, leva a uma irregularidade maior na córnea, que se expressa principalmente no grau de astigmatismo. E a gente, desde o começo, a gente aprende que o ceratocone é uma doença bilateral e assimétrica. Significa que o paciente que tem ceratocone, ele tem ceratocone nos 2 olhos.
por ser bilateral. E o assimétrico significa que pode acometer os olhos de forma diferente. Isso. É tanto que, recentemente, um paciente veio me perguntar: doutor, eu tenho ceratocone só em um olho. Não dá para o senhor fazer um implante de um anel em um olho e no outro fazer a cirurgia refrativa? Aí eu fui explicar a ele que ele não tinha ceratocone só em um olho, ele tinha nos dois, mas que em um não desenvolveu. Então é sempre também importante lembrar, deixar isso claro ao paciente. Mas que a gente recebe no dia a dia realmente pacientes que um olho é assimétrico, né? Um é avançado, o outro é aquele ceratocone que já está no comecinho, ou ainda não tem nenhum sinal, porém é uma córnea suspeita. É uma Exato. córnea mais frágil, né? Então, Isso. tem um ceratocone ali, só que ainda não está expresso, né? Em exames, por exemplo. E outra coisa também muito engraçada é que alguns pacientes, mesmo com ceratocone grandes, não conseguem ter uma boa visão mesmo sem óculos, E porque é um ceratocone que fica um pouquinho mais embaixo na córnea, então não pega tanto a visão central. Então, clinicamente, o paciente não percebe, não consegue sabe, levar levar bem. Às Então, vezes dissolve quando vai vir, por exemplo, fazer uma cirurgia refrativa, que a gente vai Isso. pedir os exames e quando chega lá tá É um ceratocone, ceratocone. isso. Já peguei vários pacientes desse jeito. vários. Outra queixa muito comum de pacientes com ceratocone é à noite, né? Quando vão dirigir, a luz, né, dos postes, dos carros, fica um pouco mais distorcida, aberrada, né? Vê aqueles Uma aberração, flashes. né? Então, esse também é outro sintoma que normalmente os pacientes costumam apresentar. Como a nossa, só para exemplificar para o pessoal, que a gente está falando aqui da córnea, né? Que o ceratocone afeta essa parte da frente, como ela fica mais pontuda, então a luz vai entrar de forma irregular. Então, com certeza, por isso que dá esse sintoma de aberração, né? De embaçamento, os pacientes relatam. Isso, especialmente, como a Milena falou, à noite, porque nossa pupila vai estar mais dilatada. Então, acaba que entra raio de luz, em vez de entrar só aqui mais pelo centro, vai entrar também pela periferia, acabando... E acaba aberrando mais. O paciente vê naqueles... O paciente que chega só com uma queixa. Várias vezes, doutora, eu tenho dificuldade na luz, né? Que é aquela fotofobia. Sim, a O fotofobia. alto, como o ceratocone dá um alto astigmatismo, é um astigmatismo irregular, então o paciente vem com essa queixa de dificuldade na luz, de fotofobia. Então é mais um sinal clínico que, né, a pessoa pode ficar ligada. E durante a consulta a gente consegue, né, ir encaminhando e vendo o que é que a gente faz. Isso. Outra coisa que o Lucas falou em relação à pupila, que geralmente refração, né? Exame de refração em paciente com ceratocone, a gente não dilata a pupila, né? Se dilatar, aí é que o exame fica ruim. A aberração aumenta, exato. Já não é um exame fácil. Então, a gente geralmente faz sem dilatar a pupila, que ajuda a gente. É uma recomendação. Recomendação. Né? Fazer a refração, a gente chama de refração dinâmica, né? Que é sem dilatar a pupila. Isso, a gente consegue estimar realmente qual a quantidade de visão. E assim, a gente falou desses sintomas clínicos e de exame. O que é que a gente pede para dar o pontapé inicial para esses pacientes? Para fazer o diagnóstico de ceratocone? Sempre quando a gente pega um adolescente, uma criança que a gente suspeita, né, tem esse astigmatismo irregular e todos esses sintomas, a gente pede, o primeiro exame que a gente pede é um exame chamado topografia de cor. A gente vai analisar o relevo daquela cor, se realmente tem essa aberração, se tem essa protusão na córnea, né? E outro exame também que eu solicito sempre, quando eu tenho essa suspeita grande, é o exame de paquimetria ultrassônica, né? Que a gente vai estimar a medida da espessura da córnea. Porque normalmente pessoas com ceratocone têm uma córnea bem mais fina, né? Porque sofreu aquela protusão, né? Tá em formato de cone. Então ela fica bem mais fina, também é outro dado, e a gente junta com o dado da topografia e dá todo o diagnóstico. Consegue dar o diagnóstico para o paciente. Falar sobre esses exames, porque a córnea, né? Se a gente fizer dessa córnea que é redondinha, a gente vai conseguir ver exatamente isso no desenho. Mas numa córnea com ceratocone, que é uma córnea pontuda, a gente também vai ver isso no desenho. Então, a gente vai ver visualmente quanto essa protusão, né? Quanto ela tá, esse aumento dessa curvatura da cor. E a paquimetria, porque a gente tem que saber se ela é fina, se é grossa. Isso. Não é? Até para a gente conseguir outro dado importante. Escolher o tratamento, né? Justamente. Até porque, assim, realmente, avaliando esses exames que a Milena falou, a gente consegue ver que na topografia a gente percebe uma
curvatura diferenciada, uma curvatura maior. E a paquimetria, um afinamento, que é justamente isso. As principais características do ceratocone é aumento da curvatura e afinamento. Esses são os exames, os principais, os básicos, os pontapés iniciais do E uma exame. coisa, Lucas, que você comentou, o paciente do interior, não são exames tão caros, Não. são exames básicos que a gente consegue em qualquer clínica, em qualquer não, tem Isso. uma boa clínica, mas que tem um mínimo de exames, isso é normal, Vai ter, vai ter. exato, Não é obrigado a ter aquele exatamente. exame de última geração, eles tomogram, nem sai, fica para depois, mas acho que o pontapé é esse. Isso é tanto bom como pontapé, também serve muito para acompanhamento, principalmente naqueles pacientes que a gente consegue acompanhar sem necessariamente fazer uma intervenção. Já nos pacientes que a gente precisa intervir, que a gente precisa pensar numa cirurgia, seja a cirurgia de implante de anel ou a cirurgia de Croslink, que a gente vai já falar um pouquinho mais, Isso. nós precisamos de um exame melhor, um exame mais completo, que seria mais profundo, que seria a tomografia de córnea. Isso. Em vários hospitais tem nomes diferentes, mas para a gente não citar nenhuma marca, a gente vai falar no geral a tomografia de córnea, que na tomografia a gente consegue ver as características que a gente vê na topografia e na paquimetria, mas em toda a córnea, a gente consegue ver a espessura de toda a córnea, a gente consegue ver a curvatura da córnea, a curvatura anterior, a curvatura posterior. Então, é um exame realmente mais completo e que, óbvio, se a gente tivesse a opção, se todos os pacientes pudessem fazer, o ideal seria acompanhar com a tomografia. Todo mundo tem. Mas não tendo a topografia e a paquimetria já são bons exames. E a tomografia, assim, como a gente tem a oportunidade de fazer, é um exame que na minha rotina eu sempre penso. Então, tem ceratocone, a gente faz topo, PAC, mas sempre pede a tomo, Sim. até para dar um segmento melhor. E ele vai esmiuçar, né, a córnea todinha, a gente vai conseguir ver, como o Lucas falou, anterior, posterior, ver espessura. Então, a gente consegue realmente, é um exame completo, Exato. né? E Uhum. ainda falando só mais um detalhe sobre esses exames, o que eu acho muito importante é de o paciente procurar realmente ter uma fidelidade com o seu médico e com os exames que ele vai Com o fazer. equipamento, né? Com o Lucas? equipamento, É. porque assim, às vezes a gente pede uma topografia de um serviço, daqui a um ano a gente faz uma topografia em outro serviço. A gente perde meio que Perde parâmetro. Perde parâmetro, E a gente concordo vê, com você. A gente vê que é diferente. A gente pede, ó, Isso. repita esse aqui que você fez, né? Repita nesse mesmo Isso. lugar. Né? Então Se é começou em um, interessante bem lembrado isso aí, Lucas, ter realmente. essa Isso, e fidelidade. fazendo o mesmo aparelho, exato. A gente sempre pede até para parâmetro, mesmo, muda de um equipamento para outro, até de técnico, né? De como Isso. fazer um exame de boa qualidade também, né? Ver, mas, enfim, mas certíssimo. Isso aí foi uma coisa, né, que eu sempre faço. E em relação, pronto, a gente diagnosticou, então pediu a topografia, pediu a paquimetria, achou estranho, a gente pediu uma tomo e veio o ceratocone. Isso. Então a gente deu aquele diagnóstico, né? E geralmente é engraçado não, né? Vem o paciente que é jovem e vem com os pais, né? Então quando a gente dá esse diagnóstico gera muita ansiedade na Sim, família. gera. Não é a mãe principalmente, a avó. Eu tenho um paciente que vem com a avó. E quando fala assim, transplante de córnea, já né? pensa que Aí vai- pronto. Às vezes pesquisa no Google e Isso. já dá na ceratocone igual a transplante, já vai. Então é uma patologia que a gente trata da família, né? A gente Isso, lida trata com a essa família. ansiedade. Ceratocone e cegueira, É. né? Eu costumo falar que ceratocone é uma doença que pode realmente chegar a uma baixa acuidade visual que possa ser interpretada como cegueira, mas é uma coisa que tem tratamento. Alguma coisa a gente vai Alguma conseguir coisa fazer pode para o fazer. paciente. Reabilitar. né? Reabilitar. A gente, eu não considero que seja uma doença que leve à cegueira. Eu acho que pode Não, acontecer, é. pode, mas é muito raro. Então, E no vai caso tem o existir algum transplante, né? tratamento, tratamentos caros, né? Porque ceratocone é uma doença que é cara, na verdade. O SUS Mas- ele não consegue cobrir todos os tratamentos disponíveis. Abordar tudo, né? é verdade. Aí a Mas existe alguma coisa que seja específica para aquele paciente que vai dar certo. E a né? família, às vezes, assim, eu acho muito bom pesquisar, né? Mas não se assustar. Isso. Ter um médico de confiança Uhum. e o médico repassar a segurança, sabe? Conversar, explicar do diagnóstico. Isso é E fundamental. e a família, né, vai absolvendo e com o tempo a gente vai... Porque todo o tratamento do ceratocone é uma decisão conjunta, né? A gente não vai decidir só, Sim. né? Entre um tratamento e outro. É tudo uma decisão com a família.
né? E nesses casos, como são crianças, jovens, então a família está muito presente, Exato. né? No nosso dia a dia. E a gente tem que entender que, assim, como muitas coisas, o ceratocone também não tem um tratamento de receita de bolo. A gente precisa avaliar a idade do paciente, o estágio. Eu já me perguntaram muitas vezes, doutor, qual é a melhor cirurgia para ceratocone? Não existe a melhor cirurgia para ceratocone. E não tem a cirurgia, não né? tem a cirurgia. Existe o melhor tratamento para você, a depender do seu estágio. Porque tem muitos pacientes que vão viver a vida toda e não vão precisar nenhum tipo de tratamento. O óculos funciona super bem. Agora, eu sempre digo, você pode nunca precisar de nenhum tipo de tratamento, mas de acompanhamento você sempre vai precisar. E acompanhar já é um tratamento. Acompanhar já é um Quando tratamento. a gente pede, não deixa para vir com 1 ano, vem com 4 meses. Vem com 4 meses, já está tratando o paciente. Né? A gente já está ali, andando junto, porque ceratocone e o especialista em córnea, a gente vira uma família, né? A gente se vê tanto, é tanto retorno, 4 meses, que você acaba criando amizade, cria vínculos ali. Não é? É um paciente que está muito junto. É um acompanhamento realmente bem juntinho mesmo, para a gente não perder segmento desse paciente. Normalmente o que eu costumo fazer com os meus pacientes ceratocone é assim. Primeira coisa, primeira consulta, né? Eu analiso a idade, como você falou. Então, crianças, adolescentes muito jovens, eu já aviso o quê? Impedir a progressão, porque é uma coisa que vai acontecer, né? E a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, mais melhor de não evoluir para um transplante de córnea, né? Que é o nosso progredir se não tiver tratamento. Exato. Né? Então, eu analiso a idade, eu analiso o tamanho do ceratocone, né? Se é inicial, se é moderado, se é muito avançado, estágio, e analiso também a cuidado visual do paciente, né? Então, eu tenho que analisar tudo isso para saber qual vai ser a melhor conduta para ele. É um tratamento individualizado, totalmente. Né? Totalmente individualizado. Não é aquele tratamento, tem ceratocone, trata assim. Não. Isso, exatamente. Quantos pacientes a gente não atende? E cada um tem um tratamento para cada paciente. Exato. Né? Cada um vai por um caminho diferente. São vários tratamentos diferentes. Tem que ter o tratamento para melhorar a visão dele, porque é uma doença que deixa a visão embaçada, né, distorcida. E eu tenho que fazer também um tratamento para impedir a progressão. Isso. Né? Que a gente já está entrando... É uma coisa que tem que ser aliada. A gente já está entrando nos 2 pilares de tratamento do ceratocone. Então, diagnosticou, os 2 pilares é o quê? Evitar a progressão e melhorar a visão. Então, são 2 coisas, né? Separadas, mas juntas, né? A gente, exatamente. São separadas, mas que a gente não, se optar por uma, não quer dizer que vai eliminar a outra. Exato. Né? São 2 caminhos diferentes, mas que a gente vai alinhando para caminhar junto. E o que é que a gente faz para evitar a progressão do ceratocone? Para evitar, hoje em dia, a gente primeiro, isso aqui serve para suspeita, diagnóstico, acompanhamento, tratamento. Para evitar a progressão, parar de coçar o olho. Então, fundamental. Douglas, pede que fale diretamente. Parar de coçar o olho. Todas as fases do ceratocone. Agora, pelo amor de Deus. Isso aí de coçar o olho. Paulo, meu esposo, ele coça tanto. Tem aquela coceira que faz aquele barulhinho. E se alguém coçar o olho perto de mim, eu fico louca, viu? Eu fico coçando, quer me irritar coçando o olho. Sério, coce o olho perto de um oftalmologista que você não vai ter mais descanso na sua vida. Não pode coçar o olho. A gente exclui esse hábito. Exato. Então, além desse hábito de parar de coçar o olho, além dessa reeducação, o que a gente lança mão para estabilizar o ceratocone é uma cirurgia chamada de crosslinking, que a gente aplica uma vitamina no olho para que aumente a força de ligação entre as fibras colágenas do olho. Então, o paciente que tem ceratocone, ele tem caracteristicamente uma córnea mais frágil. Então, a gente aplica essa vitamina em forma de cirurgia. É uma cirurgia, eu não gosto de dizer que é simples, porque a gente acaba desvalorizando, mas é uma cirurgia com a segurança. Tecnicamente, ela é assim, o paciente sente realmente um pouco de desconforto durante a cirurgia, mas é um desconforto que vai valer a pena. Mas voltando para a cirurgia em si, o que é indicado para estabilizar é o crosslink. Então, inclusive em relação a isso, eu já tive alguns pacientes que diagnosticaram ceratocone e disseram, doutor, então vamos lá fazer o crosslink? Não é assim, né? Mas também não é assim.
Não é Exato. assim, porque assim, paciente que tem uma visão de 20/20, que é a visão normal, a gente diagnosticou ceratocone, ele pode passar o resto da vida sem piorar. Se evoluir, se progredir. Então, nesses casos, não tem necessidade de a gente fazer um crosslink. Da mesma forma que um paciente tem uma visão muito ruim, um 20/200, que é uma visão realmente muito ruim, doutor, vamos fazer o crosslink nesse paciente que tem uma visão de 20/200. Mas assim, também não adianta mais eu estabilizar uma visão tão ruim. Sim. Nesse caso aí, a gente tem que lançar mão de outras opções terapêuticas para ver se melhora realmente a qualidade de visão. Isso. Então, assim, não adianta a gente estabilizar, fazer um procedimento cirúrgico, não fazer tão cedo, tão inicial, como também não adianta a gente esperar chegar perto de um transplante de córnea para lançar mão do crosslink. E a gente falando em relação à progressão, como é que a gente vai ver que está progredindo? É justamente pelos exames de topografia, pela paquimetria, a tomografia. Até a própria refração, né? Uma Isso. refração que evoluiu, que aumentou. Isso, então é importante né? ter esse exame de base. Então, assim, chegou, faz o exame. Né? Isso, faz a refração, Diagnosticou, todo o exame isso. oftalmológico completo, topografia e paquimetria, que é Isso. o básico. Isso. Aí né? faz o diagnóstico, não quer dizer que vai sair correndo fazendo crosslink, né? Para estabilizar. Exato. Bora esperar. Pede para voltar em menos tempo, uns 4, 6 meses, dependendo da idade Isso. também, porque varia muito. Se for um paciente muito jovem, aí eu aperto mais esse tempo, sabe? Não deixo Isso. muito solto. Quando eu, vamos dizer assim, já aconteceu comigo. Eu peguei um paciente criança, certo? Ceratocone. Veio para mim já com diagnóstico de ceratocone, mas que vinha evoluindo, né? A Já mãe vinha progredindo. a mãe me mostra exames, me Sim. mostra refrações. Quando tem menos de 18 anos, eu normalmente, já. quando chega para mim, pelo menos a primeira vez, e eu vejo que evoluiu, eu já indico. Eu tive um Entendeu? paciente também que ela já chegou. Na verdade, ela não tinha ceratocone diagnosticado, mas estava com uma piora da visão progressiva dentro do último ano. Isso. Piorou muito a visão. Tinha um exame de topografia prévio e assim que ela chegou, né, suspeitei pelo exame clínico, né, pelo exame da cerato que a gente pede, né, ver a curvatura maior, uma visão ruim, pediu o exame e diagnosticou. Como já tinha, né, essa história de progressão, já tinha o exame prévio, aí eu já indiquei de cara Exato. o crosslink. Aí, né? Dessa forma eu indico, principalmente se Isso. for abaixo de 18, porque eu sei que vai Jovens. progredir jovens, Isso. né? Porque o ceratocone, ele tem uma história natural que normalmente vai parar de progredir de forma fisiológica lá pelos 35, 37 Isso. anos. Então, daqui que aquela criança chega com 35 anos, já Já fez transplante de córnea. E na né? puberdade ali, a questão hormonal, Isso. progride muito mais rápido, Exato. né? Então, voltando para o crosslink, para evitar, a gente, através de exames, esses exames de tomografia, paquimetria, a gente viu que estava progredindo, então indica esse procedimento crosslink. cirúrgico, E né? tem paciente, a dúvida, né? É uma cirurgia que leva anestesia, né? Uma cirurgia Isso, anestesia demorada. é uma anestesia, né? Ela é tópica, então a gente usa colírio, não precisa pegar a veia do paciente. É um procedimento tecnicamente simples, mas ele é um pouco demorado, certo? Então, inicialmente a gente faz uma desepitelização na córnea, a gente tira o epitélio, né, dessa parte central e começa a aplicação da vitamina B2, né, que é a riboflavina. Isso. E hoje em dia existem protocolos, né, mais recentes em que houve uma redução do tempo total do procedimento cirúrgico. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente aplica a riboflavina a cada 2 minutos, durante 16 minutos ao todo, né? A gente faz a saturação para Isso. a vitamina penetrar na córnea, né? Após a desepitelização, Desepiteliza, bota a vitamina para a córnea ficar saturada ali Isso. daquela vitamina, Exato. para poder ter o efeito desejado. E depois a aplicação de um espectro da luz ultravioleta, né? A gente abre o olho do paciente com um aparelho chamado de bléforo, fica lá com o olho aberto. Aí vai depender da máquina, né, existente Isso. naquele hospital, durante 10 até no máximo 30 minutos. Tem colegas Né? também que preferem, né, fazer protocolos de 30 minutos, outros de Isso. 10, mas não é assim, depende muito de... Os dois dão certo, são excelentes. Os dois dão certo, né? existem estudos, Depende muito de né? cada colega o que gosta de fazer e do equipamento que tem disponível. do equipamento né? disponível, exatamente. Agora, Mas, de forma geral, é isso, né? Desepitelização, anestesia tópica, desepitelização, riboflavina e a associação com a
luz E o oxigênio para fazer isso, aquela reação, para deixar a córnea rígida. A gente não quer essa córnea, já tem uma córnea mais frágil, a gente não quer que ela encurve. A gente quer que ela fique durinha ali, segure, né? Exato. O ceratocone não progredir. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E uma coisa, assim, em relação ao crosslink, que eu acho que foi uma cirurgia que mudou a história natural do ceratocone. Mudou sim. Gente, é sensacional. Porque Isso. imagina, você consegue mudar a progressão. Uma doença que progride, você ali estaciona. Evita que ele É vá para a fila do sensacional. transplante de córnea, né? Eu acho que o ceratocone é antes do crosslink e De- após o isso, crosslink, a invenção do exato, crosslink. Porque mudou. A gente vê que até as indicações de transplante diminuiu muito, Foi. assim, em relação a ceratocone. Uhum. Reduziu demais. É Doutora, sensacional. agora surgiu uma dúvida, né? Será que depois do crosslink pode passar a córnea? Pode passar Não, o olho? nunca coça o teu olho, né? Jamais. Jamais. E o paciente também sai no mesmo dia, não fica internado. Sim, né? Tem é. isso, sai no mesmo dia. E uma coisa que os pacientes geram uma certa expectativa em relação a melhorar ou não a visão após o Sim, crosslink. que a gente isso, tem que isso é um frisar. ponto, É. é um ponto para ser discutido. Quer falar, Lucas? Sim, isso vale muito. A gente sempre tem que orientar isso ao paciente, porque é o seguinte, o crosslink não é para melhorar a visão. É tanto que em alguns casos o paciente pode, inclusive, perder linhas de visão. Piorar como a um gente- pouco. Piorar um Isso, pouco a verdade. visão. Isso. Por isso que também, como eu falei há um pouco, não adianta a gente indicar para todo paciente, a gente descobrir o paciente é 20/20 e a gente já vai indicar. Indicar o Não, crosslink. não vai indicar porque ele pode não evoluir e porque a gente sabe disso. Que o crosslink ele também pode diminuir um pouco, geralmente muito discretamente, mas pode diminuir um pouco a qualidade de visão. O crosslink não está na caixinha de melhora, está na caixinha de evitar progressão, né? A melhora de visão é outras coisas. São outros Mas, tratamentos. isso, se a gente vê que está progredindo, então é nossa obrigação orientar, né? Vai indicar e vai conversar com o paciente explicando isso. Isso, Que não e melhora. Justamente. E assim, geralmente quando a gente opta pela cirurgia do crosslink, a gente opta por essa cirurgia, mas também traz o paciente mais para perto, porque em breve a gente vai fazer algum outro tratamento para também melhorar a qualidade de visão. Então, aquela cirurgia de crosslink, aquela cirurgia para estabilizar, seria uma coisa que, não, agora a gente tem que dar uma parada nele e daqui a pouco a gente volta para essa qualidade de visão. Óbvio que a gente não separa os tratamentos, Isso, como mas a gente tem que, realmente, quando há indicação, a gente tem que correr contra o tempo para fazer a cirurgia de crosslink. Isso não é tipo, fez crosslink, tá bom, tchau, já acabou seu tratamento. acabou não, isso. a gente tem uma coisa, como a gente falou, não vai se separar. São tratamentos separados, mas junto, né? Então, o paciente faz crosslink, mas depois ali de um mês, né, 2, 3, a gente avalia, vê que estabilizou, né? Então, já pode indicar os outros tratamentos. Os outros tratamentos, exato. E o paciente que fez crosslink precisa ter um acompanhamento sempre, né? Então, a cada 6 meses, 1 ano, a depender da idade. Porque o crosslink, ele traz algumas certas complicações para o olho, né? Que é o haze, que seria uma pacificação discreta na córnea, né? Que pode diminuir alguma linha de visão. Com o passar do tempo, há um afinamento progressivo da córnea, né? A córnea, tanto os parâmetros da topografia quanto de hipaquimetria, eles têm uma diminuída. Então, a gente precisa sempre estar de olho desse paciente, né? Mas já foi comprovado que o crosslink é um tratamento seguro e muda a história natural. É maravilhoso. Então, é uma coisa que a gente precisa indicar para o paciente, né? Que está evoluindo. Como ele vai agir? Eita, como ele vai agir diretamente nas fibras de colágeno, né? Ele vai deixar elas mais rígidas, ele vai mudar um pouco a biomecânica, a estrutura da córnea. Então é normal que dê um pouco de embaçamento, né? Mas é uma complicação que eu acho que é válida, né? É mínimo. Pelo benefício que o paciente vai ter, entendeu? Você vai ter o benefício de parar a progressão. E quando é aquele paciente que você já conhece a refração, já conhece a topografia, você consegue chegar numa visão boa, mesmo com um haze. Sim, mesmo consegue. Com essa opacidade. Isso. Então não impede, não piora tanto, né, a visão do paciente. E outra coisa também, a importância, né, desse diagnóstico precoce para fazer o crosslink, que nem todo paciente vai ter indicação em relação, às vezes, uma córnea muito fina. Isso. Né?
Às vezes a gente vê que está progredindo, mas o paciente não tem a espessura de córnea suficiente Isso. para a gente conseguir indicar esse tratamento. Nós temos que ter algumas características na córnea que seja também compatível com a cirurgia. É o que eu sempre digo aos pacientes, seja para cirurgia refrativa, seja para cirurgia de ceratocone, a gente precisa ver se o paciente pode fazer, se o paciente é operável, se a córnea do paciente é operável. Então, a gente precisa de uma espessura mínima para dar segurança realmente na cirurgia do crosslink. A gente precisa de uma espessura mínima em outros tratamentos, como o implante do anel, que a gente vai já começar. Não é indicar a qualquer custo. Não é indicar a qualquer custo, até porque é assim, na última situação, onde a gente não consegue chegar, não consegue mais tratar nada, o paciente tem uma visão muito ruim, aí sim, aí a gente troca a córnea, que a gente vai já conversar também. Daqui a pouco. E temos sim que respeitar algumas características para o paciente ser candidato também ao crosslink. É uma cirurgia que muda a história do ceratocone, né? Muda a história natural da doença, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo, isso. Por isso que eu bato mais uma vez na tecla da importância do diagnóstico precoce. E também de ser acompanhada por um médico especialista. Isso, especialista. Exato. E a gente fala tanto assim, ele é para evitar a progressão, mas a gente tem que manter esse acompanhamento, porque às vezes falha, né? Às vezes a gente tem que fazer um recrosslink, fazer novamente, né? Porque pode ser que mesmo com não foi suficiente, né? Não deu certo. Você já teve algum paciente assim? Já? Que precisou fazer? Não, também nunca teve. Aqui, mas a gente vê relato na literatura, né, em congressos, relatos na literatura, exato. Não é comum, né, mas acontece. Por isso que não é também fazer e sumir, né? Tem que voltar. É para sempre. É um casamento. É para sempre, exatamente. É um casamento. Então acho que a gente falou crosslink maravilhoso, né? Vamos agora falar da outra caixinha, que são o que a gente faz para melhorar a visão dos pacientes com ceratocone. Isso. A primeira coisa que eu faço com os meus pacientes é tentar passar um óculos, uma lente corretiva. É o básico, né? Chega ali, faz o exame. Tento ali o máximo que eu consigo, o máximo que o paciente consegue. Às vezes, refração, às vezes. Às vezes a tarde quase todo, no turno quase todo, vai para baixo. Muda o eixo, roda. Então a gente tenta de tudo. Uma dica que eu dou sempre a meus alunos, a outros oftalmologistas, é pegar o grau anterior, certo? Se você, ou então pegar assim a topografia do paciente, né? Tentar botar aquele astigmatismo, aquele eixo, né? E a partir dali ir começando. Porque uma coisa que a gente vê quando o paciente chega com a refração, não é aquele o que está dizendo ali, não é o real. Autorretrator, não é real. Não é real. O que vem ali naquele papelzinho, quando você bota o do balãozinho, o que vem ali não é real. Não é real. Aquilo ali é só enganação. A gente não vai fazer por isso que começa a importância do oftalmologista, especialista em córnea, porque ele vai saber que ali não é condizente com o grau do paciente, né? Não. Aí quando já tem um óculos, então assim, a primeira coisa eu passo o óculos, mesmo que a visão não fique, não atinja aquele 20/20, né, ou então 20/25, mas a visão que ele conseguir, a melhor visão, eu já passo um óculos para ele, né, para dar uma melhorada ali na qualidade de vida e conseguir fazer as coisas, dar uma independência no dia a dia. Mas tem pacientes, né, Lucas, que mesmo com óculos não conseguem chegar numa visão boa. Fica, né? Aí já vai para o segundo nível. Isso, já geralmente pacientes que têm uma boa visão com óculos, eles também conseguem uma boa visão com lente de contato gelatinosa. Sim. Geralmente pacientes que não conseguem uma boa visão com óculos ou com lente gelatinosa, a gente já passa para outros níveis, que seria, a princípio, uma lente de contato rígida. Eu sempre digo a meus pacientes que, assim, o paciente tem ceratocone, então ele tem uma córnea mais irregular. Então, quando a gente coloca a córnea aqui está irregular e a gente coloca uma lente gelatinosa por cima, ela só vai deitar ali por cima. Então, aqui, né? Explica aqui para o pessoal entender. A córnea aqui está bem irregular, então a gente coloca uma lente de contato aqui ela se molda. Ela se molda. Diferente disso, a lente de contato rígida é como se ela fizesse
uma compressão aqui. Então, algo que não era regular se torna regular Ela nas bolsas. vai devolver aquela curvatura normal, Isso, né, da cor. Isso. Agora, um paciente, inclusive, hoje me perguntou se, doutor, então isso aí não melhoraria a córnea, não? Não melhora a córnea porque, na verdade, ele faz aquela função de compressão enquanto o paciente está usando. Mas se tirar, a córnea volta ao normal. Isso. Então, ela volta a ser irregular. Mas mesmo nesses pacientes que eu sempre oriento, eu aprendi assim, mesmo pacientes que só conseguem uma boa visão com a lente de contato rígida, mas é importante que ele tenha óculos. Isso. Mesmo que os óculos não deem uma visão tão boa, mas vai aquela visão meia boca que vai ser melhor do que não usar. O paciente, quando a gente ele bota uma lente rígida, quando ele melhora a visão, ele fica maravilhado. Então não compare a sua visão com lente e com óculos. É incomparável. A lente é 1000 vezes melhor. Exato. Nesses casos, o paciente com ceratocone somente avançados. Mas assim, você não vai dormir de lente, né? Tem que ter um óculos. Justamente. Assim como também existe essa lente, a lente rígida, que ela toca na córnea, ela é um pouco mais desconfortável. O paciente às vezes demora mais a se adaptar. Para adaptar é difícil, né? É mais difícil. Tem outros tipos de lente, como a lente escleral, que é uma lente que não toca diretamente na córnea. Toca nessa parte branca. Ela vem aqui e na córnea ela faz um conezinho por cima da córnea, ela não chega a encostar. Mas também, em compensação, esse espaçozinho que ela cria, a gente precisa completar com líquido para que não fique um vácuo aqui também piore, o que pioraria mais a visão do paciente. E nesses casos, pacientes que realmente não topam de jeito nenhum usar a lente de contato, seja ela gelatinosa ou a rígida, aí sim, a gente pode lançar a mão da cirurgia de implante de anel. Então, peraí, só pra gente fechar aqui em relação à lente. Então, bora fechar pra galera que tá escutando. Se o paciente tiver uma visão ok, chegou ali, a gente já pode, né, o óculos. E uma lente gelatinosa às vezes consegue, né? A gente pode botar até o astigmatismo na lente gelatinosa, aquela lente molinha, que é a lente tórica, né? Então, dependendo do grau de astigmatismo, se a visão ficar ok, né, o paciente fizer o teste e gostar, dá pra gente ir mantendo assim, né? Agora, quando mesmo com óculos, mesmo com lente, tá péssimo, bora partir pra lente durinha, que é aquela lente rígida. É uma lente que dá, assim, um pouco mais desconfortável para adaptar, porém o benefício visual é tão bom que vale a pena. Os pacientes se esforçam ali, né? Tem muita emoção. Gente que se adapta, né? Não, a gente pega muitos pacientes, né, que tem a opção da corneana e da escleral, que é super confortável. Isso. Né, Lucas? Assim, no dia a dia, assim, quem usa é difícil para botar, para você conseguir a adaptação inicial. Aprender, mas ela é confortável. Geralmente a gente usa em ceratocones mais avançados, que às vezes uma lente corneana, rígida corneana não consegue, né? Isso, pacientes com ceratocone mais avançado, que já tem uma cicatriz na córnea, né? Aquelas curvaturas bem maiores, que a lente rígida tradicional fica pulando. Fica instável. Fica instável, exatamente. Então, aí essas lentes esclerais chegaram também para modificar a história natural do ceratocone. Muita gente que estava na fila do transplante de córnea, já com aquela cicatriz de hidrópsia, acabaram saindo porque com a lente escleral, né, melhorou muito a qualidade visual do paciente e ele acabou optando por não fazer mais a cirurgia. Não tinha muito o que fazer. Se o paciente tem um ceratocone muito avançado, né, você vai fazer o quê? Não tinha essa tecnologia, esse arsenal, né, de lente de contato. Então, olha, a única opção para você é transplante. Exato. E era o que acontecia, né? A gente vê que acontecia muito. Com o crosslink, né, e com essas lentes de contato, né, escleral, mudou bastante. A gente vê pacientes com ceratocones super avançados, que estão há anos aí usando a lente de contato. A lente de contato. Né? Agora, um tratamento queridinho, que eu interrompi o Lucas, que eu adoro, é o implante de anel. Isso, né, gente? Não tem coisa melhor. É maravilhoso. Eu adoro. Fale, que eu te interrompi, continue. Você quer falar do do anel? O implante do anel seria realmente para esse estágio que o paciente se encontra que não consegue, seria uma opção ao uso de contato. Ele não quer, né, usar lente. Isso, tem paciente que realmente não se adapta
Eu fui um paciente de lente de contato gelatinosa que não me adaptei nem a gelatinosa. Porque Aluno- ficava. Eu não me adaptei, me irritava muito. Mas assim, Mas você coça o olho. Não, Aí eu não. já fiz a cirurgia refrativa, então hoje estou muito bem. Tema dos próximos capítulos, né, minha gente? Temos. Porque refrativa é a paixão da gente, mas tudo bem, bora lá, continua. Mas aí o implante do anel é justamente nesses casos. Então o que acontece? O paciente, eu sempre digo, o paciente tem a córnea mais curva, então a gente coloca um anel aqui dentro da córnea que acaba aplanando mais. Com esse aplanamento na córnea, melhora a qualidade de visão e geralmente baixa bastante o grau. Tem pacientes que conseguem ficar praticamente sem óculos. Já teve casos. Mas Tipo zero. mas isso eu sempre digo a meus pacientes, não é uma promessa de eficaz, não é o objetivo da cirurgia do implante do anel. É sim melhorar a aberração, o borramento. Acho que o melhor é a gente falar em qualidade, né? Isso, melhorar muito a diminui qualidade. a aberração. Isso. E você ganha linhas de visão. Justamente. E outra coisa, o paciente pergunta, doutor, e se eu fizer, vai estabilizar? Aí eu sempre digo também, não é o que a gente vê em livros, não é o que a gente vê em literatura, então a gente não pode prometer isso ao paciente. Mas na clínica, no dia a dia, eu percebo sim. E depois do implante do anel, tende sim a dar uma estabilizada. Ele muda o formato, né? Ele aplana mais a córnea, então até uma progressão fica um pouco mais lenta. Isso, né? Lentifica ali a progressão. Um pouco mais rígida também. Não está na caixinha da Evitar, que é só o crosslink. A gente vê em livro, que vem em artigos, né? É o crosslink, né? Ele está na caixinha de melhorar a visão, mas realmente na nossa prática percebe que dá uma lentifica e até às vezes para de progredir. Isso, né? A depender do paciente, né? Na verdade. Mas eu já vi pessoas que colocaram anel, a córnea continuou progredindo, inclusive teve até a expulsão do próprio anel pela córnea. Pode acontecer a extrusão, né? Isso. Então, também não é todo paciente, né, Lucas, que pode realmente fazer a cirurgia do implante de anel interstromal, então a gente precisa seguir algumas, né, indicações. Pacientes que já têm um ceratocônio muito avançado, uma córnea muito fina, cicatriz na córnea, né? Então já são contraindicações para a realização do anel. O anel vai ser, né, é um anel que ele é inerte. Tem paciente que pergunta se dá alergia, se tem algum material inerte. Mas é um anel que a gente vai colocar dentro, no estroma da córnea. Exato. Para a gente colocar um anel no estroma, tem que ter uma espessura de segurança. Né? Igual o crosslink, como a gente comentou. Se for uma córnea muito fina, a gente pode botar esse anel e ele ficar muito superficial e sair. Exato. Né? Ou então perfurar a córnea, né? Que já aconteceu, não comigo, né? Mas nas práticas de residência. Já aconteceu. Então, não é todo mundo também que vai ter o benefício do anel. Isso. Aí o paciente fica exposto a infecções, né? Nosso olho é colonizado por bactérias. Isso. Então, vai lá, o anel tá saindo, ou a córnea tá exposta, pega uma infecção. Então, aí, realmente, o paciente vai bem mais rápido para um transplante de córnea. E o anel, o que eu percebo, né? Que às vezes, antigamente, o anel, ele era muito indicado em pacientes que já tinham um ceratocônio um pouco mais avançado, né? Não se adaptou à lente, mas hoje em dia eu estou vendo as indicações de anel, então cada vez mais precoce. Isso. A gente não espera o paciente chegar com um ceratocônio avançado ou com uma curvatura muito alta, não. Às vezes o paciente já chega inicial, é intolerante à lente ou não quer usar lente, né? Tem uma visão ruim, mas não tão ruim, e quando a gente coloca um anel, são os casos que mais tem sucesso. Que o paciente tem a chance de ficar independente do óculos. Já peguei muitos depoimentos, assim, que não sei se aconteceu já com vocês, mas logo após a colocação do anel, o paciente já sai da maca, já sai da sala de cirurgia, já estou enxergando melhor. E depois o relato isso, você já comentou dia, isso, né? No outro dia, meu Deus, super feliz. Super feliz. Eu nunca vi. Isso. Uma cirurgia chega a ser uma cirurgia refrativa porque tem modifica o grau do paciente, né? Como o Lucas falou, a gente não promete que vai zerar. Não tem como a gente cirurgia refrativa, e o quanto vai fazer é diferente. Exato. Na refrativa a gente consegue calcular exatamente o que a gente quer modificar, exato. Né? O que a gente quer abrir, o que a gente quer corrigir. No anel não. A gente
Cada um vai ter um anel específico, não é o Isso. mesmo anel para todo mundo, que isso é importante. Né? Exato. É um tratamento totalmente personalizado. Individualizado, Né? isso. Individualizado, depende da espessura, depende do tipo de ceratocone, Isso. onde é que tá, né? A gente sabe que tem vários tipos de ceratocone, então é um anel individualizado, mas a gente não pode garantir resultado refrativo. Isso. O que a gente garante é que vai baixar o grau, baixa geralmente o astigmatismo, né? A miopia às vezes baixa um pouquinho e melhora a questão da aberração. Exato. E a gente não Melhora. pode prometer realmente assim o quanto que vai mudar, até porque isso depende de como a córnea vai cicatrizar, como é que a córnea vai acomodar aquele anel. Então, Isso. assim, a gente percebe que a melhora eu acho que tem um 90%, para não dizer 100%, de melhora de antes da cirurgia para muito depois. bom, agora. né? Eu É acho muito também bom. Mas maravilhoso. realmente a gente não pode dizer o quanto dá com precisão, o quanto que vai melhorar. A gente dá, óbvio, a expectativa de melhora, mas não o quanto vai melhorar por conta disso. Não é um fator que depende só do cirurgião, do Isso. laser, né? Depende também da acomodação da córnea. Como a córnea vai responder, como vai cicatrizar, como ela vai se moldar, né? Nosso papel é passar os colírios certinho, o paciente fazer o tratamento certinho, mas garantia de resultado aí também é individual, né? Isso. Como a escolha do anel. Mas assim, o anel para mim, e outra coisa que a gente temos algumas maneiras de implante desse anel, né? Bora Isso. falar sobre como é que é essa cirurgia, o passo a passo do paciente. Como é que é a Então, primeira coisa, com a anestesia, tudo para o depois paciente que saber. a gente escolher previamente qual é o anel que vai ser implantado, a depender das características da córnea do paciente. No ato cirúrgico, o paciente chegou no bloco cirúrgico, a gente vai pingar colírio anestésico. Não pega Então, veia, a nada também. cirurgia é com anestesia em formato de colírio. Então, o que o Isso. paciente vai sentir é aquele ardorzinho que realmente o colírio anestésico arde. Mas aí depois disso, nós temos algumas formas de fazer. Primeiro, a gente vai fazer o túnel do anel, é onde a gente vai colocar o anel. E nós temos duas principais formas, que seria um anel manual, a gente vai cortar um pedacinho da córnea e tunelizar Faz manualmente, né? manualmente. Isso seria a primeira forma. E a segunda forma, que é o que a gente mais usa hoje em dia, em formato de laser. Então a gente configura o laser para que ele faça um túnel em certa Na profundidade que a gente quer. Isso. Tanto a gente configura o local onde vai ficar a incisão que a gente vai abrir para colocar o anel, o arco que a gente vai colocar, tanto a distância interna, como o ângulo interno, como o ângulo externo de corte. Então, e também gera uma previsibilidade maior. A gente sabe qual a altura, a profundidade que a gente vai fazer esse túnel. Geralmente no manual, a gente vai no olhômetro mesmo, e na força da mão, a gente vai ter uma parte que a gente pode aprofundar mais, outra que a gente pode superficializar. E a gente precisa mais. muito do paciente na hora, né? Para ele estar olhando fixamente para frente. Então, aqueles Isso. pacientes que não conseguem ficar olhando para baixo, para o lado, a forma dessa tunelização sair errada é bem maior. Eu acho que né? com um feito assim, comparando, né? Atualmente eu acho que fazer o túnel, tunelizar usando o fento fica muito mais Não. preciso. Hum. Você consegue ter a mesma profundidade em toda a extensão desse túnel. Tem menos manipulação, né? Já que a gente não vai estar usando a mão, menos Isso. desconforto no pós-operatório. E Diminui o paciente- tempo cirúrgico. É muito benéfico, assim, E o muito paciente legal. tem muito medo de, doutor, mas e se na hora eu piscar? Mas realmente Isso, o paciente não vai conseguir Não. piscar. Não. Primeiro porque nessa parte de quando a gente vai fazer o túnel, a gente coloca um aparelhozinho no olho Que é do o paciente. bléfaro, né? Que deixa ele abertinho. Isso. Mas a gente coloca um aparelho que vai fazer um vácuo, então o olho vai ficar realmente bem parado. E com esse vácuo a gente consegue fazer, a gente para realmente o olho e consegue fazer Centraliza isso. centraliza e faz Isso. o túnel. E depois a gente faz o implante do anel em si. Que aí usa o bléfaro, né? Que eu Que tava usa- falando. é, Que você que bota usa- pra manter aberto, que também não Isso. pisca. E a tunelização com laser dura o quê? 12 segundos.
Então, é um tempo que você pode ficar ali paradinho, 12 segundos, né? Eu sei que pro paciente deve ficar... Para a eternidade. Para Um segundo, você, meu Deus uma do hora, céu. né? Mas é tanto que Mas- muitos perguntam, doutor, mas eu posso fazer dormindo, tem como fazer? Não vai dar tempo. Não vai dar aquele cochilo, não dá tempo não. Porque eu vou ter dormir, eu vou morrer de inveja, porque eu não consigo dormir em 12 segundos. Exato, exato. Não, gente, eu acho que assim, com o feito é um resultado muito bom, a gente consegue ter mais previsibilidade, né? E o pós-operatório fica melhor também. Diminui E complicações. Isso, porque diminui. menos manipulação, Exato, como é. comentado. Então, assim, é sem... E o implante do Precedente. anel mesmo é super rápido também, né? A gente já está Isso. feito o túnel, né? A gente coloca o segmento que foi escolhido previamente, né? Do tamanho, se é um, porque pode ser 2 segmentos, né? Exato. Pode ser um arco longo, pode ser um curtinho, então é muito individual, vai depender. Exato. E já está feito o túnel, a gente só vai inserir lentamente, com cuidado, e o anel fica lá bonitinho, né? E faz o papel dele, que é regularizar essa córnea, né? Exato. O resultado refrativo final, a gente não tem no próximo dia, não tem como dizer como é que vai ficar. Demora um pouquinho para poder cicatrizar. Até 6 meses, o Isso. anel pode Tá ainda fazendo modificar a biomecânica da Isso. córnea, né? Com um mês, né? Dá para dar uma estimativa, mais ou Isso. menos. Mas ele ainda vai. É tanto que Vai assim, fazendo. eu geralmente, depois de 45 dias, 2 meses, eu passo os óculos para o meu paciente, mas ainda orientando a ele que ainda pode haver mudança. Isso. Se for um paciente que realmente precise muito dos óculos, de fazer aqueles óculos, eu oriento, vou te prescrever, mas saiba que ainda pode haver alguma Isso, mudança. exatamente. Então, vamos fazer hoje, mas daqui a uns 4 meses Isso. você volta para a gente ver como é que está a tua refração. E outra coisa também legal do anel é porque como ele muda o formato da córnea, a córnea que era, né, pontuda, fica menos pontuda, você pode adaptar uma lente gelatinosa. Exato. Que antes o Antes, paciente só isso. conseguia com a rígida, Antes né? a opção era uma lente durinha ali, o paciente às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Depois do anel, a gente Exato. tem casos, uma gelatinosa tórica, Já. bota o astigmatismo, né? E ele fica Uhum. super satisfeito, né? Isso, exatamente. Então é muito Quando o bom. anel é bem indicado Isso. e é o anel correto, É. né? Então, é excelente. São resultados excelentes, de verdade. E, mais uma vez, como eu já falei, quando a gente pega um caso mais inicial, se é aquele avançado, muito avançado, o anel tem um resultado refrativo melhor, Isso. né? Uhum. E a gente já falou de anel, que a gente adora, né? Fazer e falar sobre Isso. isso. Vamos agora falar do tratamento final, né? Que é Isso. o transplante Transplante de de córnea, É né? engraçado que é um tratamento final, mas é o medo de muito paciente, né? Que descobre ceratocone, a primeira coisa que vai Mas é no porque antes Google... não tinha, Mas assim, a primeira coisa que Vai. vai no Google já vê E a já- ceratocone é do lado de haver transplante de córnea. Isso. É. E o que eu sempre digo a meus pacientes, como Milena mesmo já falou anteriormente, que hoje em dia dificilmente o paciente vai cegar com ceratocone. E por que que não cega? Porque se nada der certo, a gente troca. Se nada der Se nada der certo. certo, a gente troca a córnea. E ceratocone Ainda tem jeito. não é um diagnóstico condenou você, não é assim, Não. não é aquela coisa, aquele peso, sabe? Eu acho que o importante é você ter informação, saber que tem, e a partir daí já dá o pontapé inicial. Saber que Exato. tem, achar o seu médico, né, melhor amigo ali, botar debaixo do braço e seguir junto com ele, entendeu? Exato. E junto a gente consegue achar o melhor caminho para Uhum. cada um, né? Não é que você tem ceratocone e vai transplantar, não é assim. Então, Exato. é justamente isso. Evoluiu, a gente tentou de tudo, não conseguiu, aí sim, aí a gente indica o transplante. Existem aqueles pacientes bem mais ansiosos que descobrem o ceratocone e dizem, doutor, quanto é a cirurgia do Cryoslink? Quanto é a cirurgia do anel? Doutor, eu não tenho como gastar isso tudo, não. Vamos partir para o transplante? É. Mas calma, É, também calma, não é minha assim. gente. A gente tem Não que é. fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, né? É outro nível. Cirurgia que traz vários Complicações, riscos, várias isso. complicações, exatamente. Então, realmente, é para aqueles casos, realmente, que não tem mais o que avançados, fazer. que não, né? não deu Cryoslink, não deu lente, não deu anel, não deu para fazer, muito avançado, uma córnea fina, sabe? Às vezes faz uma cicatriz, né? Tá tão fina que faz hidrópsia, aquela cicatriz central, e nada melhora. Então, Isso. aí sim, a gente vai partir para o transplante de córnea. Minha gente, às vezes o paciente chega já chegou, né? Uma córnea ótima, que tem muita coisa para fazer, mas já chega, doutor, eu vim avaliar a indicação de transplante. Isso. Sabe? Só porque tem ceratocone e acha que vai. Não é assim. Bora conversar, né? Exato. Vamos explicar a doença, vamos ver as opções.
Aí não, então agora sim, agora eu sei. E uma coisa que a gente tem aqui, que a gente trabalha muito na face, a gente tem centro de transplante de córnea. Isso. A gente transplanta muito. Ceratocone está dentro dos Tem tipos de as transplante. Tem as principais causas, né? Tem outros também, que a gente, né, vai falar algumas outras complicações que acontecem, mas ceratocone ainda está presente, né? Uhum. São casos que não tiveram diagnóstico, né? Pacientes que progrediram muito e vai para transplante. E as complicações, que o paciente acha que trocou, tá bom. Trocou, tá novo, né? Mas não é assim. Uma O que é das, que coisas, pode- uma das coisas que pode acontecer, inclusive e vi em vários pós-operatórios, é o glaucoma. É, Né? Então é uma coisa que já existem muitos artigos falando do glaucoma pós-cirurgia de transplante, principalmente aquele transplante de córnea penetrante, que é quando a gente troca todas as camadas da córnea, né, do doador, e é uma coisa que pode acontecer. Então o paciente vai passar anos da vida usando colírio, se não for para uma cirurgia de trabeculectomia, que é a cirurgia do glaucoma, né? E na maioria das vezes o que a gente acontece é uma falência daquela córnea, né, que foi transplantada. Quanto mais jovem, mais chance de ter falência, E de ter né? rejeição, de ter rejeição. que é outra Isso. complicação, né? Rejeitar. Tem risco de infecção também, risco de né, que a gente infecção, não está né? livre. Risco de fazer catarata, porque está usando muito corticoide, também pode fazer Exato. catarata precoce. Então, assim, né, em relação ao tipo de transplante, tem o penetrante, que vai trocar todas as camadas da córnea, a gente pode trocar só aquela parte interior também, Isso. né, que é outro tipo, dependendo de cada indicação. Assim, transplante é uma cirurgia maravilhosa. A gente tem vários casos de sucesso, né, que a gente conhece e acompanha, Isso. mas também tem casos que não deram tão certo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar com muito cuidado e ter muita cautela, né, em cada Exato. indicação, né? Eu sempre digo também em relação ao transplante que, assim, o paciente tem que entender que o transplante, sim, é muito bom, mas, querendo ou não, é um corpo estranho, é um tecido estranho que a gente está colocando no É paciente. uma doação de órgão. Então, assim, não depende, mais uma vez, não depende só da cirurgia, não depende só do cirurgião, não depende nem só do organismo do paciente, mas depende também do órgão doador. Sim, ser uma córnea boa, Uma córnea né? boa. E assim, como a gente falou aqui, rejeição pode acontecer no primeiro dia, falência pode acontecer no primeiro dia, pode acontecer com 10 anos, pode acontecer com 20 anos. Por isso, até que assim, um dos motivos de a gente evitar fazer em pacientes muito jovens é porque eles vão ter muito tempo de vida ainda para que Vai haja uma precisar trocar, necessidade de isso. trocar. Então, quanto tempo que a gente puder adiar fazendo esses outros tipos de tratamento para deixar o paciente mais velho e lá no futuro, Isso. caso a gente não consiga realmente e seja o único, a gente fazer sim um transplante de córnea, aí sim, mas o paciente tem que estar ciente disso tudo, que tem Isso. bons resultados, certeza. mas também tem Às algumas vezes complicações. no dia a dia a gente vê que o paciente vai escolher muito, que tudo é uma conversa, uma decisão, a gente não decide sozinho, Isso. a gente não vai dizer, ó, é isso, não. É uma conversa e às vezes o paciente decide muito por questão financeira. Não tem dinheiro, como a gente falou, o SUS não consegue cobrir todos esses tratamentos para ceratocone e acaba que, né, o transplante é a opção mais viável naquele momento para o paciente, né? Mas a gente sempre informando dos riscos, informando dos benefícios, né, do segmento que a gente opera, o paciente volta muitas vezes, é aquele... Muitas. volta com 7 dias, volta com 15, volta com 30 mensal. É um verdadeiro casamento, É. né? O médico É. com o paciente transplantado, É. E né? uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar também agora, já que você citou nisso, de que o transplante é feito pelo SUS, é que chegam alguns pacientes, doutor, mas eu quero fazer particular, não dá para ser mais rápido, não. Isso, Aí, ótimo. Quero dar uma... Transplante de córnea, transplante de órgãos, tem que respeitar uma fila, seja ela nacional, seja ela estadual. Transplante de córnea, a fila é estadual. Então, se você está no número 100, se você for para uma clínica particular, você não vai ficar em 50, você não vai ficar Não. em 35. É uma fila Você só. vai para Isso. o número Onde 100. você se cadastrou. Onde você se cadastrou respeitando uma fila. Então, ainda também tem mais essa. O transplante de córnea respeita uma fila que você não vai ficar operado amanhã, a menos que a fila seja 0 e amanhã já tem uma córnea disponível para você. Mas se não for isso, você vai ter que respeitar uma Isso. fila. É tanto que os pacientes que a gente atende no ambulatório,
como não é uma coisa imediata, né? Demora 6 meses, 1 ano, dependendo. O paciente tem que vir de 3 em 3 meses, para a gente poder ver, já tem indicação, como é que tá o olho, tem indicação de fazer aquele mesmo procedimento, tem aquele transplante na minha mesmo. época de residência, a média de espera era uns 2 anos. Porque Reduziu. aqui na Paraíba, realmente, a doação de órgãos é muito falha, né? É É lento, É. é muita, assim, não é uma coisa que é tão disseminada, né? Sim. Esse E tempo tá menor. Tá sabe? menor, né? Já esteve menos, mas agora tá, eu acho, uns 6 meses, depende, sabe? Porque Isso. depende, né? Do tipo, se é tectônico, do tipo de Exato, transplante, depende tem córnea muito que sai do- mais rápido. E às vezes não é uma córnea que é daqui da Paraíba, a gente Vem de pega outro do lugar. nacional, Isso, do Brasil, isso. né? Se não tem aqui, Exato, vem de outro dependendo. lugar. Então tem muito isso também, É. né? Então, assim, é uma... Para aquelas urgências, né? Os Isso, transplantes dependendo, tectônicos, é. exatamente. Mas como para ceratocone, né? Se não perfurar, se não tiver nada do tipo, Isso. ele vai entrar na fila normal, né? Não vai furar por urgência. Uhum. Vai levar aquela fila normal, vai esperar. Cada vez que a gente recebe os pacientes, ele, aí, tá em que lugar na fila? Gera aquela Exato. expectativa, sabe? Tô no 10, né? Tô no 9, já, eita, daqui a pouco. A gente também sente aquele... Assim, sente com o paciente aquela Uhum. expectativa de Exato. esperar a córnea chegar. Mas é um tratamento que realmente a gente tem que ter muita cautela, né? Falar dos benefícios, dos riscos e decidir junto, né? Exato. Decidir conjunto. Uhum. É isso, o ceratocone, para encerrar, acho que a gente já falou muito. Foi. Não foi? Foi bom. Foi não legal. Vai deixar o falar de ceratocone e a gente fala aqui. Exatamente. A gente quis dividir, né? Quis dividir porque é tanta coisa para falar, não é? Isso. Pode ser até que a gente tenha esquecido alguma coisa, nem sei. Mas eu acho que a gente falou muita coisa aqui, né? Uhum. Deu para tirar a dúvida. Eu acho que quem tem ceratocone, quem conhece alguém que tem, eu acho que tá esclarecido. Tá esclarecido. Não é? E Ficou sempre bem legal. ligadinho. Foi, Essa acho que fiquei conversa, ótimo. né? Isso. Exatamente. Gente, é isso. Muito obrigada. Quero aqui agradecer a Milena, né, por participar. Eu agradeço, né, pelo convite, né? Fiquei muito feliz e eu adoro falar sobre ceratocone, sobre essa minha área, sou apaixonada. Então, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, estar esclarecendo essas dúvidas. Então, foi ótimo. E está Adorei. convidadíssimo para nas próximas, que vai ter muito Ótimo, mais, muito viu? bom, combinado. Lucas, muito obrigada, viu, por você ter vindo. Foi ótimo aqui sua experiência, né? Seu dia a dia. Pois é, eu agradeço muito e, assim como o Milena falou, eu também gosto muito de falar de ceratocone e principalmente quando é para falar de forma simples. Sim, Eu então gosto de falar, mas assim, tecnicamente talvez fique chato. É bom falar simples, de uma forma que muitas pessoas consigam entender, né? Porque se for para falar técnico, a gente fala em Mas é bloco pra e nós gente. três. Não. Isso, é. Mas eu realmente agradeço o convite e Está convidadíssimo também para os próximos. Vamos falar sobre É um muita coisa prazer. legal. E o geral de criar esse podcast foi para isso. Para a gente falar de uma Isso. forma descontraída, leve, sem termos técnicos, para chegar até quem importa, que é a população dos pacientes, entendeu? Que é quem vai Uhum. se beneficiar com essa informação. Ótimo. E, gente, muito obrigada, certo? Eu aguardo vocês nos próximos episódios. Fiquem ligados, aproveite e já se inscreve no canal, dá o joinha, certo? E aguarde que vai ter muito mais.